Olá, sejam todos e todas bem-vindas ao FMP Law. Hoje vamos colocar a lupa sobre os 34 anos do ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, com alguém que há 28 anos se dedica a justamente positivar o direito às crianças e aos adolescentes, que é a doutora Sinara Viana Dutra Braga, promotora de Justiça da Infância e Juventude aqui de Porto Alegre. Uma honra recebê-la, doutora. Bem-vinda. A honra é toda minha, Fernando. A FMP é a nossa casa e conversar sobre criança e adolescente, principalmente comemorar os 34 anos do Estatuto da Criança e do Adolescente aqui na nossa casa, é um convite maravilhoso. Muito obrigada. O Estatuto que, na realidade, é a Lei 8.069 de 1990, que foi promulgada em 13 de julho de 90, portanto, dando início ao marco legal, paradigmático, né, Exatamente. Sábado passado, então, a gente completou esses 34 anos e quando veio o Estatuto da Criança e do Adolescente, lá no dia 13 de julho de 1990, nós tínhamos precedendo, em 88, a Constituição Federal. Então, em 88, o artigo 227 trouxe os direitos fundamentais, a doutrina da proteção integral, e lá, com o Estatuto da Criança e do Adolescente, nós tivemos mudança paradigmática, a mudança geral de visão da criança e do adolescente, não mais como objeto, mas como sujeito, né? Sujeito de direitos, com todos os seus direitos fundamentais previstos e com uma lei belíssima, uma lei muito moderna, que justamente nos traz um instrumento excelente para os operadores do direito de fazer valer aquelas obrigações para os entes estatais, para a sociedade como um todo, para as famílias. Envolveu todo mundo, né? Exatamente. A Constituição Federal, lá no artigo 227, fala que é a obrigação de todos, família, sociedade e Estado, garantir aqueles 11, vamos dizer, os 11 direitos fundamentais da criança e do adolescente todo, a doutrina da proteção integral. Antes dela, né, antes do Estatuto da Criança e do Adolescente, a gente pensava sempre na criança e do adolescente como objeto. Eles não tinham voz, não Sim. eram ouvidos. Qual foi a grande diferença do Estatuto? O Estatuto veio dizer que existem que deve a sociedade participar, primeiro, que eles devem ser ouvidos, que as opiniões da criança e do adolescente têm que ser levadas em consideração. Começa por aí. Depois, criação de conselhos tutelares, conselhos municipais, conselhos estaduais, CONANDA, vieram os conselhos, né, que é a participação efetiva da sociedade, falando sobre criança e adolescente. Os fundos municipal, estadual, né, os fundos que tratam, a gente não pode pensar em direito sem ter uma reserva financeira, né? A gente tem que ser real, né? Inclusive, aí a gente fala de proteção integral, a gente fala de primazia dos direitos da criança e do adolescente, e a gente pode se questionar, será que isso está acontecendo? Está sendo efetivada esta primazia? Né? A gente tem que falar na destinação privilegiada de recursos, porque eu não tenho como implementar políticas públicas, seja na área da saúde, da educação, da assistência social, todas as áreas, né? A empregabilidade do jovem, se nós não tivermos uma destinação prioritária para a criança e o adolescente. Então, por exemplo, quando a gente fala de saúde, né? E aí eu já venho para a nossa atuação dentro da Promotoria de Justiça, até para me apresentar para quem nos ouve, eu faço a fiscalização dos abrigos e casas-lares da capital, o que significa que quando já foi acionado o Conselho Tutelar para uma situação de risco de criança e adolescente, já foram aplicadas medidas protetivas e não tiveram sucesso, quando o Ministério Público já foi procurado para atuar com exaurimento das medidas protetivas e não foi possível manter a criança ou adolescente na sua família de origem, porque ali o risco na violação de direitos seria tamanho, poderia importar inclusive num óbito, aí então esta criança e adolescente recebe a medida protetiva mais drástica, que é a do acolhimento, que pode ser institucional, em abrigos e casas-lares, ou familiar. E quando vem para acolhimento, aí eu passo a atuar, ou seja, atuo num microsistema onde realmente eles estão, num linguajar popular, no fundo do poço, onde tudo já se tentou e não se conseguiu. Então, a minha área de atuação é em todas as demais que não deram certo para aquela criança e aquele adolescente. E a gente consegue vislumbrar, pelo menos aqui na capital do Rio Grande do Sul, falhas muito, muito claras, né? E que precisam de aprimoramento na saúde, na educação,
na assistência social. Mas voltando, nesses 34 anos, sim, o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele é uma lei maravilhosa, aprimorada. Nós tivemos muitas alterações legislativas tratando de temas fundamentais que fizeram com que esta lei, então agora, com 34 anos, né, ela seja ainda melhor do que era, né, uma doutora? jovem adulta ainda melhor do que era. E temos, então, o desafio de implementá-la integralmente. No papel, ela está completa agora, por exemplo, a lei em Riborel, né, aquele caso horroroso lá no centro do país, motivou essa lei que obriga, por exemplo, os profissionais a informarem qualquer caso de Sim, violência. já existia a previsão no Estatuto da Criança e do Adolescente, mas a Henri Borel, ela veio como forma taxativa, ela tipifica, Não tem né? escolha, né? Não tem. E mais, você não precisa ter a certeza, basta a possibilidade. Na dúvida, você tem obrigação de informar. Então, casos de violência, inclusive eu trouxe, porque eu acho muito importante, para nós efetivarmos uma lei, essa lei ela tem que estar dentro da cultura, ela tem que ser conhecida da Sim. comunidade. E acho não, é fundamental que todos saibam que deixar de comunicar à autoridade pública a prática de violência, tratamento cruel ou degradante ou de formas violentas de educação, né, correção ou disciplina contra criança e adolescente, ou abandono de incapaz, detenção de 6 meses a 3 anos, e a pena é aumentada à metade se a omissão resulta lesão corporal de natureza grave e triplicada se resulta morte. Tá? E aplica-se em dobro se o crime é praticado por ascendente, parente consanguíneo, até 3º grau, responsável legal, tutor, guardião, padrasto ou madrasta da vítima. Por que eu trouxe? Porque está tipificado. Antes se tinha uma ideia, agora não, é crime. Então, assim, o que a gente vê de lá para cá? Questões como desaparecimento de crianças. Tem pelo menos 3 legislações aprimorando o estatuto preocupada com esta questão. A lei da primeira infância, criação de sistema de garantia de direitos das crianças e do adolescente, a lei da escuta protegida, visando a não revitimização, a questão da adoção, da convivência familiar. Periodicamente a gente tem alterações buscando dar celeridade à colocação de criança e adolescente em família substituta, né? A questão da adoção, a questão da perda, suspensão e perda de poder familiar, principalmente violências de toda ordem contra a criança e adolescente. Então, lá atrás, a gente veio com a lei da palmada, né, que foi a lei do menino Bernardo, justamente pelos crimes que vão acontecendo e que o legislador vai se dando conta da necessidade de prevenir, né, e aí entra a questão da capacitação de todos que atuam na área da infância e juventude, seja do executivo, seja os professores, toda a rede de assistência social, de saúde. Nós temos que ter um olhar acurado se esta criança e adolescente está ou não sendo vítima, né? Sinais, buscar sinais e, principalmente, não nos omitirmos. A lei Henri Borel, eu gosto porque ela é muito clara, nós não podemos nos omitir, nós temos que informar, seja no Disque 100, seja na delegacia de polícia, seja com brigada militar, seja entrando no site do Ministério Público. Aqui no Rio Grande do Sul nós temos a nossa página, se não quiser ser identificado, não precisa, lança os dados e pede omissão, né? Para que não haja uma represália, seja por onde for, né? Seja indo direto no juizado da infância e juventude. Então, acho que assim, que é fundamental que a população tenha presente que, segundo a Constituição Federal e segundo o Estatuto da Criança e do Adolescente, todos somos responsáveis pela criança e o adolescente. Todos temos que ter esse olhar especial. Família, sociedade, Estado, nós precisamos nos preocupar com a nossa criança, precisamos ter este cuidado. Então, quando se fala da lei, do Estatuto, ela é linda, ela é maravilhosa, mas ela tem que estar permeada, tem que estar inserida na comunidade, tem que estar na cultura da nossa comunidade. Muitas vezes chegam para nós situações de crianças que foram lesionados fisicamente e chega o pai e a mãe falando que estavam disciplinando, que era para aqueles educando. Bom, mas não é possível, né? Há quanto tempo já se sabe que não é possível educar batendo, que agressão física não é
realmente a forma de se disciplinar. Mas isso é uma questão cultural que tem que ser trabalhada sempre. E programas como o nosso de hoje se prestam para isso, né? Então, eu fico muito contente de poder, de alguma forma, contribuir. Doutora Sinara, onde o Estado falha na proteção da criança? A gente aí tem os fundos, a gente tem os abrigos, a gente sabe que tem abrigos que não são adequados, né? Principalmente no interior, longe da fiscalização. Eu queria que a senhora versasse acerca do papel do Estado. O Conselho Tutelar, por exemplo, ele tem uma estrutura adequada hoje? O que falta? Então, nossa, esse é um mundo, né, Fernando? É um mundo. É muita coisa para pouco tempo. Vamos começar com o Conselho Tutelar, tá? Aqui em Porto Alegre, nós temos 10 micro-regiões, são 10 conselhos tutelares, são 5 titulares, 5 substitutos. Mas na medida em que o conselheiro tutelar, primeiro, ele tem que ser votado pela população, a população tem que escolher, eles têm que ter uma vocação, porque a função é de muita relevância. Eles é que vão chegar na família e que vão verificar se os direitos dessa criança e adolescente estão sendo observados. No momento que eu tenho uma pessoa não capacitada, não vocacionada, não preparada, eu estou instrumentalizando que esta pessoa despreparada entre dentro de uma família, inclusive, e muitas vezes famílias vulneráveis, e retire o filho, a filha e coloque num acolhimento. E aí tem questões outras, depois que entra no acolhimento, para conseguir sair. Mas o que eu quero dizer é que é muito importante a participação da sociedade na escolha do Conselho Tutelar. Agora, recentemente, nós tivemos as eleições, eles tomaram posse, essa nova gestão, em janeiro deste ano, mas a participação social nas eleições foi mínima. E nós temos que mudar. As pessoas têm que saber da importância de eleger conselheiros tutelares capacitados, porque se eles não conhecem os direitos das crianças e adolescentes, como é que eles vão fiscalizar? Então começa por aí. Bom, mas se os conselhos não têm uma sede, agora a gente teve a questão das enchentes, se eles não têm uma sede, se eles não têm telefone para contato, se eles não têm e-mail, se eles não têm veículos, como é que eles vão desenvolver o seu trabalho? Então entramos aí na questão do Estado aparelhando. Quando se fala de conselho tutelar, eu estou falando de município. Uhum. Quando eu falo de município, nós temos que pensar aí o executivo municipal preparado para dar toda a condição para que esses conselheiros possam trabalhar. E aí a gente entra na questão da previsão e destinação de recursos privilegiados para criança e adolescente. Então, conselho tutelar. Falando em fundos, fundo municipal, deixa eu fazer um parênteses, doutora, por favor. Eu sou jornalista há mais de 2 décadas. Sim. E o que eu percebo... Teu trabalho é reconhecido. Muito obrigado. E eu percebo que, às vezes, não vamos generalizar, a eleição para o Conselho Tutelar é um vestibular para vereança. Exatamente. Exatamente. E você pensou bem. A preocupação, quando eu falo pessoas vocacionadas e preparadas, é justamente não pessoas que estejam usando o Conselho Tutelar como um pilar para vereador e que estejam fazendo política ao invés de se preocupar realmente na efetivação dos direitos. Isso acontece demais. Por isso que é importante a presença da sociedade. Nós não podemos politizar de forma que não sejam atingidos os fins. O cargo de Conselho Tutelar é fundamental, porque ele é que vai fazer a verificação in loco com as famílias do que está acontecendo e o que precisa ser trabalhado. Se a gente não tiver a presença de uma pessoa da comunidade, que conheça a comunidade, que tenha inserção naquele espaço, a gente não vai conseguir trabalhar a criança e adolescente daquela micro-região. Nós temos 10 aqui em Porto Alegre, né? Até, inclusive, tem trabalho do Ministério Público, da colega agora, tentando ampliar, porque realmente são poucos para toda a nossa população e para todos os problemas sociais, principalmente falando, né, que envolve criança e adolescente. Mas a gente começou falando de conselho, mas eu acho importante entrarmos, então, por exemplo, a questão de saúde, Fernando. Saúde e assistência social. Nós agora estamos passando por essa calamidade decorrente das enchentes. Nós precisamos ter acesso a políticas, principalmente na área da saúde e da ciência social, efetivas, né? Bom, eu trabalho abrigos e casas-lares, aquela população de criança e adolescente. Agora, com as enchentes, passei aí também nos abrigos de pessoas vítimas das enchentes, e daí com não só criança e adolescente, mas também adultos, idosos, animais, né? Direitos humanos como um todo nos preocupam. E aí que se faz mais importante a gente ter presente
que as políticas sociais têm que funcionar, né? Então, o papel do Estado, voltando para a criança e adolescente, não é possível nós não termos a criança na educação infantil. Hoje, um dos principais gargalos que se tem na educação é a inclusão da criança na educação infantil. A lei prevê a partir dos 4 anos, né? E a gente não tem vaga. Lá na promotoria da infância, o meu ajuizamento para os acolhidos se dá muito na área da saúde. Aliás, nós chegamos a desenvolver um projeto de saúde mental, porque não é possível criança que tenta suicídio pelas questões de violências sofridas, crianças que são vítimas de violências graves, que tentam, que se automutilam, que foram devolvidos de adoção, com depressão severa, não tem atendimento de psicologia, psiquiatria, muitas vezes também psicodiagnóstico, fonoaudiologia, né? Conforme a região do abrigo da Casa Lar, eu não tenho atendimento na rede pública. Hoje nós temos um projeto do Ministério Público, desde 2018, onde a gente permanentemente atende 350 crianças e adolescentes nessas áreas, com valores de TAC, de ação civil pública, do Ministério Público do Trabalho. Mas é um gargalo. Eu estou atendendo criança e adolescente acolhida, mas e a criança e adolescente que não está acolhida, ainda por detalhe, sim, mas que os pais precisam de atendimento de saúde mental. E que os filhos, se não tiverem, vão talvez ir para o acolhimento. Então, a destinação privilegiada de recursos nestas áreas muito sensíveis é fundamental. Precisa de uma rubrica específica. Só que antes de pensar em recursos, eu tenho que ter profissionais capacitados que entendam desta necessidade. Então, quando você me fala de Estado, o que eu penso? Nós precisamos identificar as necessidades das crianças e adolescentes como um todo. Para que possa ser feita essa identificação de como atuar nas políticas públicas, todas elas, nós precisamos ter levantamentos de dados, informação. Nós precisamos ter profissionais capacitados. E todos eles têm que se falar. Não é possível Vou te trazer um exemplo prático. Nossa criança se torna adolescente, por óbvio, e esse adolescente vai se tornar um adulto. Ele vai completar 18 anos. Lá no acolhimento, quando ele completa 18 anos, seja no abrigo na Casa Lar ou até numa família acolhedora, que a gente pode até depois conversar que é bem interessante, ele vai ter que sair. Quando ele sai, em média sai de 50 a 70 por ano. A gente tem que verificar se tem o cognitivo preservado, deveria ir para uma república, Porto Alegre não tem número, tem 12 vagas em república, ou se não tem o cognitivo preservado, tem que ir para um residencial inclusivo. Bom, residencial inclusivo é um equipamento de assistência social. Quando ele está prestes a completar 18 anos, a FASC e a Secretaria da Saúde começam a conversar para ver se é residencial inclusivo ou terapêutico. Se for terapêutico é saúde, se for inclusive é saúde. Eles ficam conversando, tentando conversar, o menino completa 18 anos e não tem para onde ir, nem para inclusivo, nem para terapêutico, porque faltam vagas nos dois. Mas eles não chegaram a um consenso. Enquanto isso, completado 18 anos, o processo é encerrado na infância e juventude, porque não se trata mais de adolescente. E aí ele está por si. E daí ele está por si. E daí quem é que está cuidando? Claro, a gente faz um encaminhamento para os direitos humanos. Mas o que eu quero dizer é que não é possível a gente chegar neste momento tão delicado e não termos aí uma fala coerente, uníssona, de cuidado com aquele adolescente que está se tornando um jovem adulto, neste caso com problemas de saúde mental, que não tem a possibilidade, não tem a condição biológica de poder se autogerir, se cuidar, né? Ele vai precisar de uma curatela, ele vai precisar de continuar em um espaço de proteção, né? Então, o que eu quero dizer é que a gente está falando, sim, de um olhar especializado. Nós precisamos que as políticas públicas, elas são complementares e os profissionais têm que conversar, sim, as pastas têm que conversar, o município é um só, o estado é um só, o Brasil é um só. Quando se fala de políticas estaduais ou da União, federais, né, a gente tem que ter a articulação entre todas elas. Eu acho, e quando eu trago a palavra articulação, brilha o Ministério Público. E aí a gente pode, até porque estamos dentro da casa, né, da Fundação Escola Superior do Ministério Público, falar da importância da articulação do trabalho do promotor de justiça, do procurador de justiça, principalmente na área da infância e juventude, mas também dos direitos humanos, né, enfim, não só na infância e juventude, que é a de articulação. Nós temos a obrigação funcional de enxergar e de atuar, né, e muitas vezes, principalmente, eu diria, no extrajudicial. Acho que o trabalho do promotor
promotor de justiça hoje, na área da infância e juventude, no extrajudicial, é fundamental, porque a gente sabe que depois a atuação judicial, que é fundamental, que é o nosso grande instrumento de trabalho, ela muitas vezes ela é muito demorada, Sim. né? Então, sempre que a gente conseguir prevenir e atuar antes, é mais efetivo. Hoje, lá na promotoria, eu diria que em torno de 90% das demandas de todas as áreas a gente resolve administrativamente. Então, a judicialização é muito pequena, mas quando acontece, ela tem que ser firme, né? Tem que estar muito bem calçada e infelizmente, não temos toda a celeridade que se gostaria, justamente porque estamos falando de criança e adolescente, né? Muito bem, doutora Sinara Viana Dutra Braga, a gente teria muita coisa a falar ainda, mas vamos deixar combinado aqui, um juramento público, de que a gente vai voltar para falar sobre as casas, a adoção, todos os instrumentos, os institutos que estão disponíveis. Eu tenho o maior prazer. A gente tem assuntos maravilhosos. A adoção é o meu encanto, eu né? Eu sou filho adotado de pai e mãe. Olha que legal, Fernando. Então, você é um exemplo vivo de como a adoção dá muito certo. No meu caso, a adoção é brasileira. A brasileira. Mas é porque naquele momento, né? Talvez nós não estivéssemos tão aprimorados. Mas parabéns para os teus pais. Olha que criou, né? O que a gente quer, pessoas de bem, né? Com boa formação, que estão impactando a sociedade. E eu digo que é um prazer imenso estar aqui. Eu já me coloco à disposição para a gente tratar de temas como também apadrinhamento afetivo, família acolhedora, empregabilidade dos jovens. Hoje estamos firmando um termo de cooperação técnica, onde nós teremos o jovem vulnerável do acolhimento, Sistema S, entidades formadoras, empresas, né, município, FIJO, enfim, entidades que querem fazer a inserção profissional do jovem vulnerável, porque a gente quer um cidadão se desenvolvendo bem, pleno, feliz e contribuindo para o desenvolvimento da nossa nação. Então, Fernando, vai ser um prazer retornar aqui. Maravilha. Vamos só para finalizarmos. Muito obrigado, doutora, pela participação aqui. É uma honra recebê-la. Eu acompanho o seu trabalho há décadas. Não esperei que eu dissesse isso, mas há décadas. É um prazer ouvir isso. Eu só gostaria que a senhora salientasse os canais de comunicação para as denúncias. Qual é o melhor caminho para a denúncia envolvendo criança e adolescente no MP hoje? No MP, tratando de infância e juventude, eu até vou pedir para vocês disponibilizarem, nós temos um WhatsApp, que ele é 24 horas. E no momento em que entra aquele WhatsApp, daí no horário de trabalho, nós temos, ele automaticamente, ele se torna uma notícia de fato, já é distribuído para o colega com atribuições e já vai o retorno para aquele que fez o contato. Então, no Ministério Público da Infância e Juventude de Porto Alegre, eu indicaria o WhatsApp. Se nós falarmos como um todo o Estado, o nosso site. Tá? Tá bem completo. Mas eu diria que se a população estiver sabendo de alguma coisa que envolva a criança e adolescente que esteja em risco, no momento, acione imediatamente o plantão do Conselho Tutelar. Acione imediatamente a Brigada Militar, que vai acionar o Conselho Tutelar. Não dá para esperar o horário comercial. E o nosso WhatsApp é horário comercial. 190 da Brigada. Exatamente. Tem o Disque 100 também, que é nacional, mas eu penso assim, para nossa comunidade rio-grandense, a orientação que eu dou de imediato, acione a Brigada Militar, que vai ser célere, ou diretamente o plantão do Conselho Tutelar. E, claro, se for uma questão que pode ser para o dia seguinte, em se tratando do Ministério Público, entre na nossa página, né? Mas não se omita, de forma alguma. A gente não pode deixar que uma criança ou um adolescente tenha um final trágico porque a gente pensou e não atuou. Muito bem. Doutora, obrigado, bom trabalho, parabéns. Da mesma forma, muito obrigada pela oportunidade. Doutora Sinara Viana Dutra Braga, conversando conosco sobre os 34 anos do ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, dando um panorama sobre a situação aqui em Porto Alegre. Compartilhe esse conteúdo, entre na nossa página. Nós temos o curso de pós-graduação. Você que é de uma outra área, vem fazer a graduação em Direito, já é diplomado, pode também cursar esse, que é um conteúdo para a vida, né? Que a gente fala na FMP que Direito é para a vida. Um grande abraço e até a próxima edição do FMP Law.